Nosso amor era como uma planta que cresce muito rápido, inesperadamente. Não me lembro quantos dias demorou o crescimento, mas era uma planta com tanta seiva que em pouco tempo tornou-se a mais exuberante do bosque. E na primavera, desabrochou uma flor na planta. Se quiserem, em vez de flor em planta, podem simplesmente chamar de beijo. Um beijo que ela me deu trêmula. Trêmula de medo, coitadinha, porque foi no portão de sua casa. Um beijo curto como aquele momento, mas ardente como... Vamos adiante na nossa história. Arranjemos uma casinha. Esta casinha. Este foi o recanto dos nossos amores. Ah, como era doce ver Virgília chegando nos primeiros dias, envergonhada, trêmula. Pessoal, vocês viram o vídeo? Pessoal, deu para vocês verem o vídeo? Eu compartilhei? Pessoas? Deu, né? Então, beleza. Então, agora eu vou falar aqui através dos slides, tá bom? Bom, então, gente, o que nós percebemos aqui é que o Brás, ele já tinha conhecido a Marcela antes da Virgília, tá? E depois ele vai conhecer a Eugênia e depois, na sequência, é Marcela, Eugênia, Virgília, tá? Então, esses são os amores do Brás Cubas. Então, olha só, aos 17 anos, conhece a prostituta Marcela, seu primeiro amor. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Então, aqui, é interessante vocês observarem que o Brás, como ele é desde criança, ele foi um cara sem limites, achando que o mundo girava ao redor dele. Quando ele conhece Marcela, que era a prostituta mais bonita do Rio de Janeiro, ele quis a Marcela só para ele. Só que a Marcela enganava o Brás Cubas. Por quê? Porque ele achava que ele era um cliente exclusivo. E não era. Então, como que ele buscava essa exclusividade? Pagando. Tá? Então, ele tem a consciência de que a Marcela só ficou com ele por causa desses 11 contos de réis. Como que a gente comprova isso lendo o livro, já que uma colega de vocês está lendo o livro? Ótimo. É que quando o pai dele percebe que ele está gastando todo o dinheiro da família, ele fala, não, Brás, você vai para a Europa, você vai estudar, você vai ser advogado. Porém, ele não aprende nada, tá, de direito lá na Europa, lá em Portugal. O que ele queria era só o diploma para colocar lá na parede. Isso é uma crítica que o Machado de Assis faz à elite burguesa, que não tem um conhecimento científico. O que eles querem? Eles querem somente o título de doutor. O conhecimento de pouco interessa, porque eles valorizam mais o quê? O dinheiro. Então, nesse caso, a essência, né, não é importante. O que é importante é a aparência, tá bom? E a Marcela não vai com ele, e aí ele vai sozinho, fica um tempo na Europa, volta. Quando ele volta é porque a mãe dele morreu. Lá ele conhece Eugênia. Eugênia, a flor da noite. Linda, maravilhosa, mas coxa. O que significa isso? Manca. Como que um cara da alta sociedade fluminense desfilaria com uma mulher manca pelas ruas? Tá? Então, ele beija a Eugênia, ele tem um caso com a Eugênia. A Eugênia, em momento algum, nega, né, inventa que não é coxa, que não é manca. Ele até acredita que ela esteja com algum machucado no pé, algum trauma no pé. Ela fala, não, eu, na verdade, sou coxa, ou seja, eu sou manca. Então,
Ela não esconde isso do Brás Cubas, tá? Então, é o segundo amor do Brás Cubas. Daí, por fim, ele fica muito tempo lá na chácara do pai dele, o pai dele achando que a vida não poderia ficar daquela forma, arruma um casamento para o Brás. Só que não é um casamento qualquer, é com Virgília, uma pessoa importante. Então, ele se apaixona por Virgília, só que daí, gente, ele vai ter uma outra decepção. Qual é a decepção? A primeira decepção com Marcelo, que estava interessado no dinheiro dele. A decepção de não poder ficar com Eugênia, porque Eugênia tinha um problema físico. A terceira decepção com Mulheres Agora é com a Virgília. Por quê? Porque a Virgília, ela vai trocá-lo pelo Lobo Neves. Por que a Virgília troca o Brás pelo Lobo Neves? Porque ela queria um título de nobreza. Gente, o pai dele dava tanto, mas tanta importância a esse título, que o pai dele morre de vergonha, de decepção, de um Cuba ser trocado por outra pessoa. E aí, a Virgília casa com o Lobo Neves, eles viajam e retomam, que é essa parte que a gente viu aí no vídeo, tá? Só que daí, para começar a encontrar com a Virgília, ele precisava de um lugar às escondidas. É quando ele apresenta para nós a Dona Plasta, que no primeiro momento não queria fazer parte desse relacionamento adulto. Mas aí o Brás chega e coloca o dinheiro na mão dela. O que fica subentendido para nós aí? Que cada um tem o seu preço, tá? Então, a partir daí, esses encontros continuam. Até que o Brás recebe uns bilhetes falando que eles estavam sabendo, né, desses encontros. E aí o Brás fica meio receoso, mas mesmo assim continua encontrando. Até que Virgília, ela engravida, mas ela perde o filho. Tá? Então percebam que o Brás Cubas, ele não dá muita sorte com as mulheres. Tá? Ele não consegue, né, um relacionamento duradouro. Então, ele tem que ficar, né, cada hora com uma mulher diferente. Daí, o que vai acontecer? Ele vai envelhecer, a irmã dele vai propor para ele que ele case com Inhaloló. Porém, essa Inhaloló morre antes do casamento. Então, ele vai viver uma vida, após a morte dela, de solteirão. Tá? Então, ele não tem um relacionamento duradouro. Tá? O relacionamento que ele tinha duradouro era com a Virgília, mas era um relacionamento adulto que depois ela vai se afastar dele. Tá? Bom, aí a Dona Plácida, já comentei com vocês. Bom, gente, essa parte aqui ela é bem interessante. A antecipação do modernismo. Aqui, por quê? Porque aqui o Machado de Assis ele vai usar o espaço em branco do papel. É como se esse espaço em branco aqui fosse uma moldura de uma tela. E aqui, olha só, o velho diálogo de Adão e Eva. Bom, Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque cometeram um pecado. Então, a vida do Brás e da Virgília, que faltou ir, né, gente? Era uma relação pecaminosa, tá? Agora, Brás, Virgília, exclamações, interrogações, por que ele usa essa estratégia aqui? É porque, na verdade, o que acontece em quatro paredes não interessa a mais ninguém. Só interessa a quem? Aos dois, aos amantes. Isso aqui, gente, fica uma crítica velada também ao naturalismo. Porque quando a gente for estudar o Cortiço, nós vamos perceber que o escritor naturalista, ele descreve com detalhes essa relação amorosa. Para o Machado de Assis, isso não era arte. Tá? Bom, o Quincas Borba. Aqui é interessante. O Quincas Borba, o Brás conhece ele na escola, quando eram meninos. E o Brás queria ser tão popular quanto o Quincas Borba, mas não conseguia. Eles ficam um tempo afastados e depois eles reencontram. Só que o Quincas Borba vira mendigo. Ele não tinha dinheiro. Tá? Deixa eu interromper aqui. Li o Cortiço. A obra é muito boa, amei. Realmente, Gabriela, o Cortiço é uma obra clássica do naturalismo brasileiro. Por quê? Porque ela consegue reunir a grande parte das características naturalistas. Tá?
O determinismo ali, ele é gritante. Então, quando a gente for analisar o Cortiço, você vai perceber que grande parte das características que eu comentei com vocês na videoaula, a gente consegue encontrar na obra. Da mesma forma, aqui em Brás Cubas, tá? Porque a Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance que introduz o naturalismo, desculpa, o realismo no Brasil, tá? É uma obra completamente diferente de tudo que o público já tinha lido em relação aos romances românticos, essa quebra da linearidade, esse defunto contando a própria história. Eu acho interessante colocar para vocês o trecho do filme, porque dali você consegue perceber a presença do narrador morto. Você percebe que o Reginaldo Faria, que faz o Brás Cubas, ele transita entre aquelas pessoas ali, mas as pessoas não veem. Por que, que o diretor fez isso? Para mostrar que ele está morto mesmo. Então, é aquela voz que conta a história, não participa ativamente da história. Por quê? Porque ele está morto. Tá? Então, ele fala tudo que ele quer porque ele não vai sofrer nenhum tipo de retaliação. Ah, verdade, Gabriela. Lá, porque o Cortiço, a obra naturalista, ela valoriza muito essa questão dos vícios e das taras sexuais. Então, você pode perceber que no Cortiço, tá? E no Sobrado, de forma mais sutil, há essa questão da sexualidade aflorada. E ainda tem, né, Gabriela, a questão do relacionamento homoafetivo da Pombinha e da Leone, tá? Então, gente, quando o Brás Cubas ele reencontra o Quincas Borba rouba o relógio dele e fala que estava morando na escadaria da igreja, só que depois ele fica rico. De que forma? Ele recebe uma herança, ele vai lá e dá o relógio, o outro relógio para o Quincas Borba, desculpa, o Quincas Borba dá outro relógio para o Brás, falando, olha, o relógio não é o mesmo, mas é tão bom quanto. E aí, como o Brás Cubas agora é um senhor já, e vive o tempo todo sozinho, o Quincas Borba vai sempre encontrar com ele e conta para ele, e expõe para ele a teoria do humanitismo, que tem como lema, aos vencedores, as batatas. Tá? A partir daí, gente, o que vai acontecer? Olha o tanto que o Machado ele é genial. Ele coloca o Quincas Borba em Brás Cubas e depois ele vai escrever um romance chamado Quincas Borba, que conta a história do Quincas Borba e do Rubião. Então é como se estivesse fazendo propaganda. Ai, gente, desculpa esse barulho aqui. É como se ele estivesse fazendo propaganda do próprio livro. E aí alguns críticos até da época até acharam que o Quincas Borba seria a continuação de Memórias Póstumas, e não é. É uma obra totalmente independente, autêntica, uma história totalmente diferente. O que acontece? É que o Quincas Borba e o Brás Cubas ainda mantêm esse relacionamento. Então, o Quincas Borba vai morrer na casa do Brás Cubas. Tá bom? Até aqui tudo bem, meninas? Há alguma dúvida? Tranquilos? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Bom, então, aqui o contato com o Quincas Borba. Gente, essa parte aqui ela é muito interessante, o vergalho. Lembra que lá no começo do vídeo, o Brás Cubas ele ganha um escravo e faz desse escravo literalmente gato-sapato. Monta em cima dele, faz ele de cavalo, chama ele de besta, tá? E aí o Machado escreve lá que o menino é o pai do homem. O que significa isso? O seu comportamento, enquanto criança, vai ser o mesmo comportamento quando você é adulto. Então, o Brás ele age da mesma forma o tempo todo, ou seja, um cara extremamente mimado, egoísta, tá? Vive de aparências, né? Totalmente fútil, tá? Tudo que ele tenta fazer não dá certo. Ele tentou casar com a Virgínia, não deu certo. Ele tentou fazer o emplasto, não conseguiu. Depois ele tenta ter um filho com a Virgínia, não consegue. E aí daqui a pouco eu vou falar mais coisas que ele tentou e não conseguiu. Então nesse caso aqui, o pai do Brás Cubas ele vai alforriar o Prudêncio, que era o escravo. E aí, depois que o Brás Cubas volta da Europa, o que acontece? O Prudêncio, ele acaba comprando o escravo e faz com o escravo o mesmo que
o Brás fazia com ele. Olha só que louco, gente. De oprimido, ele passa a ser opressor. E o Brás não entende isso, né? Por que ele estava fazendo isso? Então, para que as pessoas que falam que o Machado de Assis não tinha o envolvimento com causas abolicionistas, com a questão do negro, engana-se. Ele faz isso só de uma forma sutil. É o que acontece aqui, por exemplo, nesse capítulo que ele chama de O Vergalho. Bom, tem uma perguntinha aqui, eu vou ver. Brás tem uma evolução, se tratando do seu caráter? O Ceci, ótima pergunta, tá? Olha só, não, ele não tem, tá? Uma coisa que é muito importante vocês lembrarem é que ele está morto, tá bom? Então ele está contando as memórias dele, está contando o que foi a vida dele. Se ele tivesse vivo, jamais ele faria isso. Por quê? Porque a sociedade fluminense, que o Machado de Assis está falando para nós, ela vive disso, de troca de favores, tá? De jeitinhos, de conveniências, tá? Então, se o Brás fizesse algo que revelasse a verdadeira identidade o verdadeiro caráter também, né, do burguês, ele não teria amigos nenhum, não frequentaria essa sociedade. Então, por isso que não há uma evolução do caráter dele. Tá? O tempo todo o Brás, ele busca satisfazer os seus próprios desejos. Tá? Olha só, a Marcela o enganou, que era uma prostituta. Ele não fica com a Eugênia, porque a Eugênia era coxa. A Virgílio o troca pelo Lobo Neves. Aí a Loló morre antes do casamento. E o tempo todo ele fica buscando algo que desse para ele projeção, que tornasse ele uma celebridade. Algo que massageasse o ego dele. Então ele não tem, tá? Essa evolução de caráter. Muito pelo contrário, ele mantém o mesmo caráter de antes. E daqui a pouco eu vou confirmar para vocês, através do balanço que ele faz da vida dele, que é o último capítulo de Memórias Póstumas, que chama Das Negativas. Tá? Então, esse caráter pessimista do Brás, ele percorre toda a narrativa. Tá? Ele participa de uma entidade filantrópica, mas é só para aparecer. Ele tenta ser um funcionário público e não consegue. Ele não tem nenhuma ideia, né, de criar uma lei que realmente fosse uma lei que ajudasse o próximo. Ele fica depressivo com... Ele sente muito a morte da mãe dele, por isso que ele volta. Ele fica lá isolado, lá na chácara, até ele conhecer a Eugênia e o pai dele ir buscar ele. Mas isso não significa que ele teve uma evolução no caráter, não. Tá? O que acontece é que a família muito próxima dele, né, que sempre o mimou, que sempre deu tudo que ele quis, tá? Então, era mais que comum, né? Pelo menos da família ele gostava, pelo menos da mãe, que era uma figura importante para ele. Mas as outras pessoas não. Ele continua, né, com o mesmo comportamento, tá bom? Eu vou continuar aqui, aí qualquer coisa vocês fazem o que vocês fizeram aí, tá? É só levantar a mãozinha aí que eu vou. Bom, olha só, inutilidade. Mas, ou muito, me engano, eu acabo de escrever um capítulo inútil. Então, gente, o capítulo inútil ele vem em branco, a página vem em branco também. Agora, o que acontece? Aqui nós temos duas características importantes. A metalinguagem, ele explicando como que ele escreve o próprio livro, e a introdução, a conversa com o leitor. Aqui, ó, de como não fui ministro de Estado. Uai, se eu não fui ministro, então ele não tem nada para contar, por isso que a página está em branco, então ele segue. Bom, aqui nós chegamos no final. Esse é o último capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha só, entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediram os sucessos, narrado na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto, Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque era genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário.
e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Bom, aqui é interessante, gente, que o emplasto, que ele chama de um descobrimento científico, não tem nada de científico. Emplasto é uma pasta, é uma pomada que você faz de forma caseira. E não tem nada de sublime, não tem nada de científico. Mas ele achava que isso seria algo que o projetaria no mundo inteiro. No primeiro momento, ele acredita que ele curaria o mal da humanidade, que é a melancolia, tá? Que seria hoje a depressão, tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão de que seria esse emplasto na visão do Braz, é quando algum cientista de qualquer país do mundo descobrir uma vacina ou um remédio para o Covid. Tanto o cientista quanto a empresa farmacêutica que está por trás, bancando essas pesquisas, vai ser reconhecida no mundo inteiro e, claro, vai ganhar muito dinheiro. Era isso que o Braz queria. Então, de um lado, ele fala que ele queria fazer algo totalmente altruísta, mas do outro lado, ele estava pensando primeiro na sua satisfação pessoal e depois no que o emplasto poderia render para ele financeiramente. Este último capítulo é todo de negativas. Olha só o pessimismo aqui. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ou seja, rico, nunca precisou trabalhar para se alimentar. Não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Gente, olha isso aqui. Dona Plácida foi a que acobertou o relacionamento dele com a Virgília, e o Quincas Borba era o amigo que fazia companhia para ele. Ele não está nem aí para as pessoas, tá vendo? Foi a Gabriela ou foi a Cecília que perguntou? Tá vendo que ele não melhora o caráter dele? Ele mantém o mesmo menininho mimado lá do começo, que olha para o próprio umbigo, a individualidade aqui. Somada umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguinte que sai quite com a vida. E imaginará mal. Por quê? Ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno salvo, que é a verdadeira negativa deste capítulo. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Eu faço duas leituras dessa frase. Aqui ele fala assim, olha, a humanidade está perdida. O ser humano realmente não traz nada de positivo. Aí você vai dialogar com a dedicatória que ele dedica aos vermes. Então ele fala assim, então, já que eu sou um cara tão ruim, tá? Um ser tão desprezível, eu não vou ter filho para colocá-lo primeiro nesse mundo corrompido, degenerado, e também não vou passar para ele as minhas características. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura que eu faço é que ele foi incompetente e não consegue perceber isso. Tá bom? Então aqui, gente, a gente encerra o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? E aí? O que vocês acharam? Vocês entenderam o propósito da obra? Ceci, já tem um tempo já que o Quincas Borba cai na FUVEST. Eu faço análise aqui em Goiânia dos livros da FUVEST e eu analiso essa obra. Então, na próxima aula, ao invés então de eu falar sobre o Cortiço, eu faço um comentário sobre o Quincas Borba e também faço um comentário sobre o Dom Casmurro, que é importantíssimo, tá? E aí depois eu parto para o naturalismo. Pode ser? Fica combinado assim? Bom, então, gente, aqui termina o Memórias Póstumas. Bom, então a gente tem algum tempinho aqui, nós temos 9 minutos ainda. Eu vou colocar o vídeo para vocês terminarem de ver ali o vídeo, tá? Aposto que não me conhece, senhor
Doutor Cubas. Não me lembro. Eu sou Borba. O Quincas Borba. Não é preciso contar-lhe nada. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas em que eu figurava de rei. O decreto é número 13, do dia 3. Isso me traz recordações fúnebres. Meu pai morreu